Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Hoje vamos concluir a terceira e última parte do estudo sobre o livro Um Guia Fácil para a Meditação, por Roy Eugene Davis. Vamos estudar o capítulo 5 e ainda o que os mestres ascensos dizem sobre a meditação. Capítulo 5. Orientações de estilo de vida favorável para os nossos principais objetivos e propósitos. Embora seja verdade que a prática regular e correta da meditação influencie beneficamente nossas vidas e contribua para mudanças úteis e melhoras, podemos auxiliar a nós mesmos a completar o bem-estar e uma função mais hábil, implementando intencionalmente rotinas de estilo de vida construtivas. O princípio orientador para fazer isso é que tudo o que fazemos deve apoiar plenamente os nossos objetivos primários para os quais nós estamos neste mundo. Nós temos 4 principais objetivos a cumprir. Eles são fáceis de lembrar e essenciais para concretizar. 2 pontos. 1. Viver corretamente. Nós vivemos de maneira correta quando somos autorresponsáveis, cumprindo com êxito os nossos deveres e obrigações e usando os nossos talentos e habilidades para fazer contribuições úteis para a sociedade e para o planeta. Sabemos que estamos em nosso lugar certo na vida quando estamos satisfeitos em nossa alma e tão em concordância com as circunstâncias que todos os aspectos de nossas vidas são equilibrados e harmoniosos. 2. Aprender a ter os nossos desejos por melhora de vida facilmente preenchidos. Aprendendo como usar nossa inteligência e habilidades para viver com sucesso e aprendendo a ajustar a nossa atitude mental e estados de consciência, nós podemos experimentar o fácil cumprimento dos desejos para a melhoria de nossas vidas. Desejos que, se cumpridos, podem prejudicar a manifestação de propósitos mais elevados, devem ser renunciados. Torne-se proficiente em empreendimentos. Aprenda a cooperar com os princípios mentais e metafísicos de casualidade, o fortuito divino. Viva sem tensão. Seja uma pessoa graciosa, culta, bem informada e bem-sucedida. 3. Ser próspero. Se nós resistimos à ideia de sermos ricos no fluxo da vida, nós restringimos a inclinação da vida para prosperar, para florescer, para ser bem-sucedida na realização de seus propósitos. O universo é autocompleto, inteiro. Quando estamos em harmonia com suas ações, nós somos incluídos em seus processos e todas as nossas necessidades são satisfeitas espontaneamente. Quando somos prósperos, nós podemos, quase sem esforço, cumprir com todos os nossos esforços, metas e objetivos. 4. Ser espiritualmente iluminado. Se nós somos bem-sucedidos em aprender a funcionar como pessoas sociais, mas ainda não experimentamos um crescimento espiritual autêntico, nossas vidas não são completas. Portanto, inclua estudos e práticas espirituais em sua rotina diária e faça o seu melhor para viver no seu mais alto nível de entendimento. Você vai crescer para a maturidade emocional e despertar para o conhecimento impecável de sua verdadeira natureza e sua relação com o infinito, a presença eu sou. Entre em acordo com o fato de que você está em uma relação com a vida, por um propósito divino. Descubra qual é esse propósito e cumpra-o. Você vai então cumprir com seu destino espiritual. Viver apenas para estar inclinado à deriva com as marés das circunstâncias ou apenas para se concentrar e satisfazer desejos mesquinhos e caprichos pessoais é desperdiçar a oportunidade preciosa que viver neste mundo proporciona.
não há lugar melhor do que onde estamos para aprender as lições e para despertar e expressar as nossas capacidades espirituais. Você tem desperdiçado tempo, energia e recursos no passado por causa de esforços inúteis ou equivocados? Se assim for, libere o passado e resolva fazer melhor a partir de agora. Você está desperdiçando seu tempo, energia e recursos agora? Se assim for, escolha pensar, sentir e se comportar de forma mais construtiva. Independentemente das circunstâncias presentes, sejam elas opressivas ou mais favoráveis, mas não completas, tudo o que é necessário para implementar a mudança útil na direção de uma vida mais livre e expressiva é a sua escolha. Utilizar seu livre-arbítrio de dedicar seu tempo para manifestar a vontade divina. Quando nós escolhemos circunstâncias mais ideais, nós tomamos decisões. Quando nós tomamos decisões, os nossos processos de pensamento se tornam mais organizados e racionais. Nós entramos em uma relação de cooperação com o poder vivificante que nutre o universo e a nós, e sendo responsivos a ele. Descobrimos que nós somos apoiados por correntes de vida, que nos transportam ao longo e fornecem para o nosso bem-estar através de todas as fases do nosso despertar, aprendizado e crescimento. Correto saber, relacionamento correto com o infinito e viver corretamente é a maneira de confirmar a nossa dedicação no caminho do despertar e provar a nós mesmos a autenticidade do nosso crescimento espiritual. Um comentário: essa é a hierarquia que os mestres ascensos ensinam, a hierarquia de Deus, que são os Elohim, os mestres ascensos, os arcanjos, os anjos e os elementais dos 4 planos da natureza. Guia de prática intencional. Nosso entendimento determina a utilidade de nossas escolhas e viver com intenção facilita o crescimento emocional, intelectual e espiritual. Façamos isso com intenção consciente. 2 pontos. Qual é o bem mais elevado que você pode ver para si mesmo? O que você vai fazer para realizar isso ou experimentar isso? Leia este livro diversas vezes, marcando as ideias e temas que falam para você, aqueles que têm significado para você. Em outra folha de papel ou em seu diário pessoal, escreva seus planos e projetos para viver com objetivo de real valor. Escreva a sua rotina de prática espiritual diária e cumpra com ela. Procure falar estas afirmações. Eu abro minha mente e ser para o meu bem infinito. Eu reconheço a verdade de que eu sou um ser espiritual para sempre estabelecido na plenitude. Eu vou viver sabiamente, agir com intenção consciente e viver sempre em sintonia com o infinito. Aqui nós terminamos esse pequeno livreto de grande sabedoria, que é a tradução do livro An Easy Guide to Meditation, de Roy Eugene Davis. A tradução é minha, Paulo Rodrigues Simões. Maravilhoso. Realmente, eu acho que é um livro para se colocar atenção. Eu li o livro aqui para vocês, mas eu acho que o ideal é pegar o livro lá na página do site Eu Sou Luz, onde você pode encontrar no link Meditação. Você encontra esse livro para que você possa estudá-lo. Aqui, ouvindo a leitura do livro comigo, eu acredito que muitos de vocês tenham sido estimulados a ler o livro com calma, estudá-lo realmente e colocá-lo em prática. Encontrar tempo para meditação da forma como foi ensinado aqui. Volto a lembrá-los que existe esse livro em inglês gratuitamente no Kindle da loja Amazon.com. Você instala o Kindle no seu computador
e baixa o livro gratuitamente em inglês. Para aqueles que leem inglês, eu aconselho estudá-lo em inglês, assim como foi escrito originalmente. Vamos agora, então, estudar alguns ditados dos mestres ascensos que comentam sobre a meditação. Na Pérola de Sabedoria, volume 11, número 17, o amado Kuthumi nos fala o seguinte, abre aspas, oração e meditação são gêmeos, como que emoldurando o caminho para a santidade e o deleite. Assim como a oração ou súplica faz contato com Deus puxando para dentro do mundo do buscador os raios de intercessão divina, então a meditação eleva o Filho do Homem para que ele possa ser banhado no esplendor do Eterno. A meditação é um arejamento da mente, uma lavada limpando o lodo e o equívoco para fora da mente. A meditação é para a purificação. É o pensamento do homem sobre o seu Criador. O pó do mundo deve ser desintegrado, a eira do coração do homem limpo. Na oração, o homem faz um pedido de intercessão a Deus para a assistência. Na meditação, ele dá assistência a Deus através da criação da natureza de Deus dentro de seus próprios pensamentos e sentimentos. Meditar sobre a dádiva, então, é chamar, magnetizar a sintonia da alma em direção à harmonia da realização de Deus. Se o homem tem sido um ladrão, agora ele passa a ser um doador. Se ele pensou o mal dos outros, agora ele passa a ser um mediador, o intercessor, o meditante sobre a perfeição dos outros, bem como sobre a sua própria, reafirmando por seus atos na missão do Cristo. A missão do Cristo, comentário aqui, é servir, amar ao próximo, manifestando o bem, o bom, o belo, a ordem e o progresso para todos. Continuando. Meditar, então, é deixar que os pensamentos de Deus fluam para o coração, subindo para a cabeça, para que Deus, onisciente, também possa se tornar conhecido pelo meditante. A meditação é uma troca de pensamentos imperfeitos do homem sobre si mesmo e seu Criador, pelos pensamentos perfeitos detidos para ele pelo Criador. Identificando-se agora com o Deus eterno, que é o seu Criador, o melhor de sua natureza, se torna o Criador comum de si mesmo. Assim, em um sentido muito real, enquanto o homem atrai a perfeição de Deus em seu mundo, ele se torna o árbitro de seu próprio destino, um cooperador no trabalho sublime, e ele se torna assim como Deus é, autocriado e criando. O poder criativo do universo, que emana da fonte mais elevada, é dado para a terra embaixo a fim de que o homem possa aprender, através da alquimia da meditação, a mudar, como o amado Gautama Buda indicou, a poeira de seu mundo no destino do eterno. As estrelas são a sua porção, como é a magnífica chama de Deus dentro de seu coração. O pequeno sol de esclarecimento dentro de seu coração é o pote de ouro ao final do arco-íris de extensão de luz para dentro do seu mundo. Kuthumi. Vocês vejam que maravilha a meditação, esse ponto final que ele coloca é o pote de ouro ao final do arco-íris de extensão de luz para dentro do seu mundo, para dentro do seu coração. Então a meditação colocada dessa forma mostra que os raios, os 7 raios de Deus, transferem essa consciência, porque como a gente já ensinou antes aqui em aulas anteriores, os raios de Deus são conscientes, a luz é consciente, ela traz ensinamento. Cada raio diferente traz na sua luz o conhecimento. Então esse poder, essa sabedoria do conhecimento divino distribuído nesse arco-íris dos 7 raios
vem com esse pote de ouro ao final no coração. O ouro da consciência, da sabedoria, da vontade de Deus para as nossas vidas. É muito legal isso aqui. O que eu mais gosto nesse ditado é que o mestre Kuthumi confirma que a meditação é uma via de duas mãos. Meditamos não só no Criador, para carregarmos as nossas energias em sua perfeição, elevando o nosso nível de consciência, mas também na perfeição para nossas vidas e para a vida de nossos irmãos, mantendo o foco na visão imaculada, para que o bem possa se manifestar. A meditação é um guia para que a hierarquia divina possa manifestar no mundo aquilo que o meditante espera ver manifestado. Isso ocorre porque o mundo espiritual obedece à vontade dos filhos de Deus encarnados. Assim, quando colocamos a mente para imaginar a perfeição constante daquilo que está imperfeito, atingimos assim o auge da vontade, pois a mente é a mola do sentimento, que é, por sua vez, o trampolim para a manifestação. Muito legal. Bom, num ditado em 1961, na Pérola de Sabedoria, volume 4, número 2, Joao Kuhl diz o seguinte, abre aspas, para alguns, a iluminação é lenta e tediosa, mas estes, muitas vezes, recebem sua recompensa aumentando seu dom. Mas, para todos, a verdadeira iluminação é uma necessidade absoluta se a alma deve prosperar e expandir. Aqueles que veneram a meditação, que insistem na hora de orar e estudar, que insistem na hora de ajudar e apoiar-se mutuamente nos diferentes caminhos da vida, estão próximos do nosso caminho. Tudo é tão certo sobre desfrutar a amizade divina. Tudo está certo sobre apreciar a natureza e as maravilhas que se desenrolam na vida, pois tudo é bom, tudo é Deus. Unir-se com a consciência universal traz apenas humildade e dedicação, o que multiplica o fruto espiritual com uma velocidade quase milagrosa. Joao Kuhl. Fecha aspas. Sabem, meus queridos, a meditação, assim como a oração, assim como o decreto dinâmico, todas essas formas de comunhão com o divino, faz com que a mente da alma tome o comando da vida, enquanto que os desejos de comprar, de viver, de trocar energias com as pessoas, de se preocupar com os problemas, de viver a nossa vida humana, aumenta o poder da nossa consciência carnal. E é essa consciência carnal que nós precisamos colocar no seu lugar, abaixo da consciência da alma. Porque nós somos do mundo espiritual e nós temos que seguir essa consciência espiritual para níveis mais elevados. E nós só podemos fazer isso dedicando o maior tempo possível para que a alma atue, anulando as vontades materiais, porque é necessário largar daqueles momentos da vida que nos tiram da espiritualidade. Então, não é que, eu vou me dedicar aqui para melhorar minha vida física. Eu vou me dedicar no mundo espiritual para que eu possa, no momento da minha passagem, conseguir a ascensão. Porque eu preciso fazer com que a alma cresça, que ela deixe de ser uma criancinha pequena e seja um adulto. E para que ela cresça, ela precisa desenvolver no mundo espiritual. Então a meditação, a oração, o decreto fazem parte dessa comunhão com o divino constante que faz com que a alma cresça e tome as rédeas dos 4 corpos inferiores, comandando assim a vida na Terra de uma maneira espiritual elevada e não de uma maneira carnal e desenfreada
e descontrolada de sentimentos e emoções que arrastam as pessoas para lá e para cá. Entenderam? É muito sutil isso. Então, é aquela história que o Mark Prophet dizia, nosso querido e amado mensageiro Mark Prophet, sobre as pessoas chegarem nos ensinamentos dos mestres e pensando, o que será que isso aqui tem para mim, né? Como é que eu vou me dar bem aqui? O que isso vai melhorar a minha vida física, né? Enquanto que logo eles descobrem que a vida espiritual ela é separada e ela, quando ela se manifesta, a pessoa se reconhece como espiritual e ela quer então trabalhar para que esse mundo espiritual se realize, né? Se multiplique na vida dos seus irmãos, se multiplique no conhecimento de toda a humanidade, para que todos possam seguir esse caminho de evolução espiritual, que é a verdadeira evolução. A nossa amada e querida Virgem Maria, em 1969, deu um ditado aos mensageiros, Mark, Elizabeth, Clare Prophet. Aliás, eu não comentei, mas todos esses ditados que eu estou estudando com vocês hoje foram dados através dos mensageiros Mark e Elizabeth Clare Prophet. Quando vocês veem pérolas de sabedoria, sempre são Mark ou Elizabeth Clare Prophet, porque esse é o periódico da The Summit Lighthouse que liberava semanalmente, ou melhor, ainda libera semanalmente os ditados que foram dados até hoje. Bom, na Pérola de Sabedoria, volume 12, número 44, a amada Mãe Maria, Mãe de Jesus, disse o seguinte, abre aspas, as pessoas dizem que não têm tempo para prosseguir nos estudos espirituais, para fazer orações de intercessão a favor dos necessitados, para a meditação e para as coisas do espírito. E muitos evitam trabalhar a fé em esforços espirituais, até que eles próprios chegam ao ponto onde necessitam urgentemente da ajuda do alto. Como é maravilhoso para um indivíduo ser capaz de ter e manter um senso de valor sobre si mesmo e sobre a sua vida. O eu é a porta de entrada para Deus. Quando Deus é encontrado, a dúvida e o medo desaparecem. Amada Mãe Maria. Fecha aspas. Bom, vejam só o que ela fala aqui. Como é maravilhoso para o indivíduo ser capaz de ter e manter um senso de valor sobre si mesmo e sobre a sua vida. A vida não é a vida carnal, é a vida espiritual. Então, as pessoas que vivem a vida espiritual, elas já estão numa comunhão de perfeição que, como diz o Roy Eugene Davis, na leitura do livro que nós fizemos, as coisas dão certo, o fortuito divino começa a trabalhar, eu tenho aquilo que eu preciso quando eu preciso, eu encontro as pessoas que eu preciso quando eu preciso, eu não tenho que ficar me preocupando, porque a roda da vida funciona, porque eu estou constantemente servindo a Deus, então Deus está me servindo constantemente. Cuide de mim, que eu cuido de você. Cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das coisas suas. E cuidar das coisas de Deus é cuidar dos filhos de Deus, os seus irmãos na luz que estão aí perdidos de várias formas. Não é só caridade física ou emocional, mas também a caridade espiritual que é importante passar para o próximo. Sempre que a gente pode, a gente deve e precisa dar o testemunho do conhecimento da espiritualidade que nós conseguimos aprender em todos esses estudos. Eu não perco a oportunidade de demonstrar o poder espiritual quando eu posso, mesmo para as pessoas mais céticas. Não importa se eles vão rir ou não, você faz a sua parte. Na Pérola de Sabedoria, volume 11, número 10, ditado de Jesus Cristo, em 1968, ele diz, abre aspas, há um tempo e um lugar para uma meditação silenciosa. Há um tempo e um lugar para uma oração. Há um tempo e um lugar para os decretos.
Os três formam uma trindade de poder, sabedoria e amor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A experiência dentro do templo do ser. Na meditação, perceba a aceleração da sabedoria, como o sábio domínio da mente de Deus. Na oração, deixe o amor do Espírito Santo se tornar em você o princípio da integração da vida. No decreto, poder da palavra falada, observe como o Criador emoldurou pela primeira vez o universo com o Fiat Haja Luz. Quando você tiver a trindade deste intercâmbio, na integração com Deus, sua comunhão irá trabalhar com a matemática do cosmos. Mestre Ascenso Jesus. Fecha aspas. Nós vemos aqui um belo recado do Mestre Jesus para aqueles que trabalham separadamente apenas os decretos, ou as orações, ou a meditação, deixando de reconhecer a necessidade de trabalhar igualmente as três forças que se complementam nesta comunhão com Deus e manifestação de sua vontade. A meditação acende a luz no seu chakra da coroa. A oração acende a luz no seu chakra do coração. E o decreto acende a luz no seu chakra da garganta. Esses são os chakras alfa, e uma coisa que eu quero colocar aqui é que o chakra da coroa ele trabalha junto com o chakra da terceira visão. Então a meditação acende a luz no chakra da coroa e da terceira visão. O chakra da coroa é representado pela presença eu sou e a terceira visão representado pelo corpo causal, que estão unos lá. Presença eu sou dentro do corpo causal. Tá, esse é um ponto importante. Bom, em 1970 e 68, nas Pérolas de Sabedoria, volume 13, número 11 e 11, número 24, o amado Saint Germain deu o seguinte ditado, abre aspas, são 2 trechos. Com muita frequência, indivíduos que enfatizam seu desejo de meditação silenciosa falham em levar em conta que há um tempo e lugar para a meditação silenciosa, um tempo e um lugar para a oração, e um tempo e um lugar para decretos. Todos os três podem ser utilizados em serviços religiosos. Todos os três podem ser utilizados em casa, individualmente, ou em grupos, como você desejar. Mas uma forma de adoração não é substituto para o outro. Em nossa meditação matinal, devemos nos concentrar em intensificar a ação da luz branca em nossas mentes. A partir daí, vamos transferir essa ação para uma área de 9 metros em torno da nossa forma física. Uma vez que temos desenvolvido o sentido desta nuvem de luz ao torno da nossa forma física, vamos entender que, embora a nuvem possa ser feita visível para uma visão física, a nossa principal preocupação é manter a sua alta ação vibratória puramente espiritual. Saint Germain. Muito legal. Vejam que é muito interessante isso com relação a uma forma espiritual se tornar física, né? Muita gente enxerga coisas espirituais na aura das outras pessoas e pensa que está vendo uma coisa física. Minha avó orava muito para o meu avô, isso é minha bisavó, na época de guerra e tudo mais, e perigos, e ele era delegado, e ele ia de uma cidade a outra, e sempre que ele fazia uma certa viagem, não lembro, eu não sei os detalhes da história de cabeça, mas vamos lá. O que importa é o seguinte, tinha um sujeito para matá-lo, e ele nunca conseguiu matá-lo. E um dia, eles, não sei como também, eu sei que ele contou para o meu avô, que tentou matá-lo várias vezes, mas nunca pôde, porque ele nunca estava sozinho, ele sempre tinha muita gente ao seu redor. E ele, nessas viagens, ia sozinho. Então vejam que o matador via pessoas ao redor do meu avô. E isso é muito, muito emocionante. Realmente é fantástico que um bandido um dia pode não te atacar porque pode ver ao seu lado
um homem muito forte, e esse homem muito forte ser o Arcanjo Miguel, por exemplo, e ele está enxergando. E ele pensa que ele está vendo uma pessoa física e ele está vendo uma pessoa espiritual. Então temos que confiar nesse mundo espiritual para mover as barreiras físicas mesmo, atuar no físico. Vamos lá. Na Pérola de Sabedoria, volume 5, número 25, o Amado Elmora, em 1962, dá o seguinte ditado. São todos trechos de ditados que eu estou lendo aqui. Abre aspas. Embora seja verdade que cada vida deve por si mesma escolher o caminho de Deus, também é verdade que por meio da lei do amor, servir ao próximo, todos nós podemos ajudar um ao outro a chegar ao lugar que chamamos de santo. Eu estou fazendo exatamente isso, auxiliando cada um de vocês sempre que posso trazer para as páginas das Pérolas de Sabedoria cada bênção que o céu permite. O mais importante, no entanto, é a sua maior atenção às nossas palavras e meditação sobre elas, até que a intenção original do nosso coração seja revelada a você para alegrar a sua existência. Comentário aqui. Por esta razão, então, os ensinamentos dos mestres devem ser estudados, pensados, interiorizados, jamais apenas lidos. Muitos chelas dos mestres apenas leem, eles estão habituados a ler 50 mil livros, parece que eles têm pressa para ler os livros e terminar logo de uma vez. Isso não pode ser assim. Precisamos aprender a meditar junto com o mestre sobre o ensinamento dado. Toda vez que vocês leem um ensinamento dos mestres, a energia, espírito do mestre está junto com aquele ensinamento que você está lendo. Você tem que se conectar a essa energia espírito e deixar ela ensinar você. Continuando então com as palavras de Elmora. Esta é a vontade de Deus, meus queridos, que vocês devem ser felizes e fazerem os outros felizes também. Vocês não precisam copiar ou imitar o erro humano a fim de agradar a humanidade ou mesmo a sua própria família, pois aqueles que fazem a vontade de Deus são a sua verdadeira família. Elmora. Fecha aspas. Vejam que os mestres ensinam que a grande mentira dos caídos é que precisamos experimentar todas as coisas para que possamos saber se queremos ou não. Os mestres nos alertam sobre isso em vários ditados. Outra coisa importante para falar aqui, o quanto o trabalho do ser ascenso é, em grande parte, com relação à evolução daqueles menores em direção à consciência divina. Isso é a coisa mais importante do mundo. Número 1, que as almas consigam nascer e que elas tenham a oportunidade de evolução espiritual. E deixem a mente carnal de lado e elevem-se na sua mente espiritual. E isso tem sido sempre muito difícil, porque a diversão tem afastado os filhos de Deus dos ensinamentos e o aborto tem impedido as crianças de nascer. Na Pérola de Sabedoria, volume 11, número 48, o arcanjo Chamuel, em 1968, disse, abre aspas, o mistério da criança santa é o mistério da manifestação da criança dentro da consciência individual. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E o professor aparece enquanto a pequena criança interior, a alma, que deve levar os homens a grandes alturas da verdade, ao templo da consciência, onde os doutores da lei vão discursar dentro da chama universal, que é o Cristo, a palavra viva interior. Então, tendo superado as lutas do intelecto e as paixões de desejo vão, a pequena criança que supera todos eles vai surgir na consciência como a inteligência diretora da palavra viva, a vontade de Deus manifestada na consciência. Que privilégio é para homens e mulheres perceberem no drama da reciclagem do Cristo Universal o batismo da graça cósmica sobre cada coração.
Nós que ansiamos dar aos filhos da luz o grande desejo e realidade do amor universal e alertar a humanidade a serem lentos ao condenar, a ansiar por mais graça e serem gratos quando repreendidos pelo karma, a terem certeza de que a fé é e sempre será testada, a serem mais perceptivos da mão de Deus, das ações positivas de Deus no mundo, do que pensar no porquê de a vontade de Deus não ser produzida no mundo ou na esfera do indivíduo em um determinado momento e do porquê de as configurações do poder universal, sabedoria e amor não estarem agindo. Aqui um comentário. Somente meditando com os mestres ascensos e sobre os seus ensinamentos, estaremos prontos para pensar antes de julgar e reprovar. Sejam os atos dos humanos ou os de Deus. Continuando. Porque, graciosos, se vocês pudessem ver com os olhos do Espírito, com os olhos dos arcanjos, em todos os cantos da realidade, como nós vemos, os vossos corações iriam pegar tanta coragem que eu acho que a sua superação seria apressada. Nem sempre é concedido aos homens ver nas profundezas da realidade de sua situação kármica e vidas passadas, pois ao ver tal sensibilidade de consciência, muitos deles também invocariam involuntariamente, antes que eles tivessem o poder de resistir a ela, as porções não transmutadas de suas próprias vidas subconscientes. Isso aqui um comentário. Os mestres sempre alertam, inclusive trabalhos de constelação familiar ou regressão, as pessoas precisam tomar muito cuidado e não partirem para isso, não fazerem isso, porque elas podem abrir as portas a karmas que elas não estão preparadas para consumir. E eu conheço algumas pessoas que se perderam completamente e mesmo fazendo chama violeta não conseguem se libertar de situações terríveis do passado. Continuando. Muito melhor e mais seguro é para os indivíduos tomar as instruções da grande fraternidade branca, as instruções dos mestres ascensos e entender que o poder transmutador do Senhor Cristo precisa ser invocado através da chama violeta da transmutação, através da aplicação da santa oração, pela meditação sobre a graça universal, através da simultânea magnetização de energias e conceitos de Deus e por meio das marcações do amor divino, que pouco a pouco são gravadas sobre a alma como reações corretas para as provações que vêm para o peregrino no caminho. Saibam e acreditem que Deus está com vocês, que Ele está com o mundo, que Ele está escondido por trás da forma aparente, que Ele continua a ser o Rei da Paz, mesmo por trás das condições externas mais angustiantes, e que Ele é o Senhor onipotente, onisciente e onipresente. Arcanjo Samuel. E para concluir, nós vamos ver uma mensagem de Saint Germain sobre a importância da meditação dado no Movimento Eu Sou, ao mensageiro Guy Ballard, em 1932. Abre aspas. Uma das coisas de que mais os indivíduos precisam atualmente, e mesmo os estudantes mais sinceros, é sentir a necessidade de dedicar algum tempo à meditação sincera pela manhã e à noite, para acalmar a atividade exterior, a fim de que a presença interior possa manifestar-se sem obstáculos. Meditar significa, na realidade, sentir a presença ativa de Deus. Por conseguinte, quando alguém procura entrar em meditação, não pode arrastar consigo todas as perturbações que o acompanham durante o dia. Então, afastai conscientemente do sentimento e da atenção todas as coisas perturbadoras e entrai em meditação para sentir a presença de Deus, e não para rememorar preocupações. Fecha aspas, Saint Germain.
Maravilha, eu estou muito feliz de ter feito esse programa hoje e com vocês, e a gente aprende tanto, mesmo eu que estou, entre aspas, ensinando, eu sou apenas um mensageiro dos mensageiros. O instrutor aqui aprende muito, pode ter certeza, quando eu trago os ensinamentos para vocês. Eu relembro, eu ponho isso em ação na minha mente, no meu ser, e isso me faz melhor, um Shela melhor para os mestres, com certeza. Então até a próxima semana, uma excelente semana a todos, vitória sempre na luz de Deus. Participe do nosso grupo de estudos entrando no endereço eusouluz.com.br. Se você tem dúvidas sobre os ensinamentos, mande sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz, enviando um Pix para contato@eusouluz.com.br.